Então, respeitar esse não amadurecimento daquele irmão. Né? Dizer finalmente que os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificados, mas que podem, como as outras, alcançar o mais alto grau de perfeição, e isto parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina que os apresenta como seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. É o que eu disse, a gente não nasceu para ser infeliz. Né? Deus nos fez criaturas divinas e quer que a gente seja feliz sim. Né? Cada um ao seu modo, cada um ao seu tempo, cada um ao seu amadurecimento, seja em qualquer caminho. Todos os caminhos levam a um só. Que seja pela dor, que seja pelo amor, mas que nós sejamos mais felizes, que a gente tenha um dia melhor que o outro. Né? Kardec fez todo aquele questionamento, céu, inferno, a gente voltou para o lado interior da gente, o nosso céu, o nosso inferno, passou pelos espíritos e ele diz que espíritos são apenas almas dos homens despojadas do corpóreo. Somos espíritos. Estamos na terra, povoada de espíritos, mas estamos na carne, mas a nossa essência é espiritual. Temos a nossa essência. Coloquei 2 crianças como anjo. Acho que isso significa pureza, né, elevação, sentimentos, né, criança não mente, né, olha nos olhos. Então eu coloquei isso. O espírito se manifesta na nova moradia por meio de um corpo semimaterial, o perispírito, que ele já possui quando ainda se encontrava encarnado. Então a gente sabe, estamos aqui, temos o nosso corpo físico, temos o nosso perispírito e temos o espírito. Essa foto não sei se dá para ver, tem uma pessoa ali, está representando o corpo físico, a nossa matéria. Atrás tem uma outra foto, depois a gente vai perceber, dele tem o perispírito, que é aquela energia, o Valdir sabe dizer o nome. O corpo intermediário, né? O corpo intermediário. O corpo energético. Energético, que transita junto conosco. E no plano espiritual, esse perispírito é o próprio espírito em si. O que os irmãos que vêm aqui dar comunicação conosco, que estão conosco, às vezes anjos, guardiões, estão em perispírito, né? Nessa energia. Que nós temos a nossa cópia. Temos o perispírito e o nosso corpo aqui. O corpo, perispírito, que é energia. Ou seria tem, porque o corpo. Energia, seu corpo espiritual. É a sua cópia no espírito. Corpo semimaterial. É um semimaterial. Ele tem um pouco de matéria. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso. Toda vez que chega essa matéria, essa semimatéria, justamente para haver a intermediação entre o extrafísico e o físico. Lembra aquela imagem que tinha a pessoa deitando e a outra saindo? Uhum. É o seu perispírito que está saindo. O seu corpo fica. E o seu perispírito sai. Entendi. E vai para esse plano espiritual. É o seu perispírito, é a sua cópia, é você. Entendi. Mas é a sua semi, não é matéria densa igual o nosso corpo físico. Entendi. Pode ir. É você no corpo semimaterial, que é o perispírito. Até, com a permissão, gostaria até de... Acho que encaixa melhor quando você falou que nós somos corpo físico, corpo perispiritual, né? Nós temos corpo físico, corpo semimaterial, que é o perispírito, e somos espírito. Né? Não temos espírito, somos espíritos. Então, uma união de 3. Aí, quando a gente desencarna, a gente está no nosso corpo, como ela disse, que é a cópia do corpo físico, só que é um corpo semimaterial. Semimaterial porque ele é mais ou menos material devido à nossa falta de evolução, de depuração. Então, como ela disse, às vezes os próprios irmãos evoluídos, eles estão sempre no perispírito, mas só que o perispírito de um ser mais evoluído, mais avançado, é mais sutil do que os menos avançados. Tem gente que desencarna, confunde o perispírito com o corpo físico, de tão denso que é,
Tem entidade que consegue tocar coisas, porque o perispírito é tão denso, tão... Né? Então, quanto mais evoluído, quanto mais depurado, mais sutil, mais leve é o perispírito, que é o corpo nosso, que somos espíritos. Essa energia que precisa, às vezes o Roger sempre fala, que precisa queimar ela, né? Como é que chama? Sanskara, né? É no perispírito. É no perispírito. Atua sobre o perispírito. Por exemplo, resgates em zonas umbralinas, no umbral, estão os irmãos desencarnados com esse perispírito muito denso. Então, há o resgate, né, dos irmãos mais elevados que vem até eles. Eles precisam tomar uma outra forma, fazer um uso de outras energias para ter aquela densidade, para aquele irmão que está ali possa ter contato com ele. Então, é questão de evolução. Então, quanto assim, mais sofrimento, apego, desarmonia, mais denso isso fica. Agora, quanto mais elevação, mais sutil esse perispírito se torna. Até um ponto, a gente sabe que já aconteceu aqui na mesa, da nossa orientadora. Eu não sinto forma, só vem uma luz. Não tem mais forma. É muito sutil, ela é uma energia. Não tem mais aquela forma, diferente de alguns irmãos que vêm se comunicar. Não tem mais a orientadora da casa. É bom que se diga o seguinte, que esses corpos são acoplados um ao outro. Começa lá o psicossoma, ou seja, lá o espírito, né? Que é acoplado ao corpo energético e ao corpo físico. Então, os chakras vão em todos os corpos, né? Vão em todos os corpos. Então, por aí. Né? Lembra do exemplo, nós comentamos semana passada, da novela? O rapaz da cirurgia saiu do corpo, a família e os espíritos de luz estavam ali para ajudar. E até uma irmã pergunta, mas por que ele não nos vê? Ajude, por que ele não nos vê? Porque ele não está na mesma sintonia. Então ele não conseguia nem ver, nem perceber, sentir. Aí, no decorrer da história, ela se aproximou perto parece que a ex-namorada, intuiu para que rezasse, lembra do comentário? Então é a mesma coisa. E resgates em zonas umbralinas é a mesma coisa. Eles precisam se condensar, precisam ter mais essa estrutura de massa para poder chegar e fazer o socorro daquele irmão desespero, né, em desabio. Aí sai fora do corpo. Não. Quando descoincide do corpo, o psicossoma descoincide do corpo físico, aí isso dá a projeção astral, a projeção astral. Né? Da consciência. Você também? Aí sim. Umbral. Fugiu. Umbral, traduzindo, pode ser aquele inferno dos espíritos. Lembra uma foto que tinha aqueles irmãos do barro? Todos a noiva. A gente pode mais ou menos imaginar aquela situação no umbral, um lugar, muitos livros trazem um lugar escuro, sombrio, barro, sem vegetação, irmãos perdidos, deslocados, às vezes correndo atrás do outro. Até no umbral deve ter várias sintonias, né? Sim. Várias, eu imagino assim, me passou isso agora pela cabeça. Porque não é todo mundo na mesma sintonia e vai para aquele lugar. Não. Deve ter vários, né? Os núcleos, lembra? O Valdomiro sempre dá. Deve ser. As sintonias, os núcleos. Você tem aquela sintonia, de repente, desencarnei com muita raiva, quero me vingar de alguém, desencarnei, a minha raiva vai me sugar diretamente para aquela situação e vou encontrar irmãos em mesma sintonia. E isso seria igual ao purgatório ou não? Sim. É o purgatório. Traduzindo, para você entender, sim, purgatório. Todo mundo inferno. passa nesse umbral, não? Depende da sintonia, depende da situação do seu desencarne, depende de uma série de coisas. A menina estudou essa semana no catecismo sobre isso. Então eles falaram que todo mundo passa, porque todo mundo tem pecados e, né? Então todo mundo deveria passar. Então por isso que eu queria saber se é a mesma coisa. Porque ela viu aquele filme que você me mostrou, né? E tem esse. Ela falou, mas será que é igual aquele? Eu falei, eu imagino que seria. É por isso que eu tô falando, deve ter assim, vários núcleos, eu não estou entendendo bem o que existe o Vale dos Suicidas. É isso que eu estou falando. Então tem dentro do umbral, porque às vezes
diz que todo mundo passa, inclusive André Luiz, né? Falou que ele ficou com